Bora. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso Podcristão. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, aproveite para já se inscrever e assim você não perder os nossos próximos vídeos. E cada vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado desse vídeo e você já vai poder acompanhar aqui com a gente. Já aproveite para curtir, compartilhar, ajuda bastante o nosso canal. E assim o YouTube vai entender que o nosso canal é relevante e vai compartilhar para o mais de pessoas possíveis também. Quero aqui apresentar o Jonas. Ele é diretor da sonoplastia daqui da Igreja Bom Jesus, diretor dos jovens daqui da Igreja Bom Jesus. E ele tem um cargo um tanto quanto diferenciado. Eu sempre estou falando aqui. E depois, aqui nos bastidores, é sempre confirmado. Aqui no momento a gente não tem ninguém que pode confirmar, porque não é daqui da Igreja de Bom Jesus. Mas quando a gente traz as pessoas do Bom Jesus para o podcast, elas sempre confirmam com o que eu vou falar. Acontece alguma situação, alguma coisa aqui na igreja. Ô Jonas, como é que faz isso? Ô Jonas, precisa fazer isso aqui. Ô Jonas, ô Jonas, ô Jonas. Então tudo no Jonas. Então ele não tem esse cargo não é um cargo de comissão ainda. Mas daqui até o final do ano, por ano que vem, ele vai ser nomeado ali o ancião daqui da igreja. Ele é um jovem muito ativo, precisa renovar aí a igreja. Então hoje ele faz o papel de um vice-ancião. É um vice-ancião aqui na Igreja de Bom Jesus. Então ele desempenha esse papel aí, ajudando claramente os anciões daqui da igreja. Ele também é personal trainer. Então se você aí tem uma vida um pouco parada, quer mudar um pouco a vida, mudar o seu estilo de vida, de ser um pouco mais saudável, pode entrar em contato aí com o Jonas, que ele vai te dar algumas dicas de como você pode fazer isso. E ele é especialista em corrida, então se você quer talvez começar aí a correr, ele pode também te dar algumas dicas sobre corrida. Muito bem, vou apresentar aqui também o Wellington, meu co-host aqui de banca. Nós estamos aí já quase 2 anos, né? Vai dar 2 anos agora, né? Estamos com 2 anos aí já de podcast, estamos na luta para a gente sempre estar fazendo o melhor para você e para que a gente possa aprender sempre junto. Essa lição dos jovens que nós estamos sempre abordando, com temas muito interessantes, muito legais e que nos fazem refletir e nos fazem ensinar também desculpa, outras pessoas. O Wellington, ele faz parte ali do Dr. Paulo Prata, não é o diretor de sonoplastia, mas tudo é para ele que resolve, né? Manda tudo para ele. Você não vai resolver o som aqui, ou não parou de funcionar o microfone, o que eu faço agora? Liga ele. Mas aí às vezes a pessoa não dá conta de ligar o microfone, ou ela não dá conta de ligar a caixinha do microfone, né? Ou não usa a bateria. Então, o Wellington, ele resolve as situações ali do Paulo Prata em relação ao som. Ele está envolvido também nos bravadores ali, conselheiro, conhece todos os bravadores, gente. Se precisar, desbravador está na mente. E ele consegue explicar para vocês qualquer dúvida que vocês tiverem. E com o desbravador nós temos aí, eu falei na lição passada, quantas? 600 e quantas especialidades? 519. 519 especialidades que você pode estar aprendendo ali, fazendo nos bravadores. São bastante coisa, bastante áreas aí que pode desenvolver como se diz, um profissional e você descobriu uma profissão para que você possa estar exercendo, fazendo faculdade e assim por diante. Então ele sabe de tudo isso, ele sabe das 519 especialidades, então você pergunta tudo para ele sabe. E se você tem de 10 a 15 anos, quer conhecer o Clube dos Bravadores, se você é de Barretos, nós temos 3 clubes, onde nós temos o Berberê, Comitiva e Águia do Vale. E se você é de outra cidade, com certeza na sua cidade vai ter algum Clube dos Bravadores. Então procura a Igreja Adventista e faça parte do Clube dos Bravadores. Sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados. Nós temos aqui um novato, né, de nome forte, e nós temos o outro que ele deu uma titubeada, né? Mas voltou, né? Gostou.
Porque aqui ele vê que é engraçado, a gente se diverte, a gente aprende bastante sobre a palavra de Deus. Nosso primeiro convidado, o nosso novato, que está meio assustado, meio tremendo, mas ele vai conseguir aí falar bem sobre a palavra de Deus, é o Raí, tá? Um nome forte aí, vocês já devem conhecer muitos Raí por aí. E nós temos, e ele também, ele está trabalhando no Hortifruti, não vou falar a marca, não patrocina nós, né? Mas trabalha no Hortifruti ali, perto do hospital ali. E ele também ajuda a mãe dele, possivelmente, né? Eu acho, né? Esperamos que sim. Esperamos que sim. E ele tá ali na igreja também, sempre está envolvido ali na música, diz que é cantor, então, se quiser convidar aí, ó, ver o cachê que ele tá cobrando para cantar. Diz que canta muito bem, né? Não falou aqui nos bastidores, canta muito bem? Então, nós agora tem que fazer propaganda boa. E também nós temos o Leandro, que é a terceira vez, eu acho que ele vem aqui no nosso programa. E ele faz parte do Dr. Paulo Prata também. Ele agora está trabalhando, carregando gás aí, né? Então, se ele chegar na sua casa, ajude a criança, que pesa bastante carregar gás. Não só o gás, a água também. Então ofereça aí uma aguinha para ele, um refrigerante, uma bolacha. Vai sempre bem-vindo para quem trabalha nesse ramo, porque não é tão fácil, né? Carregar é peso demais. E não é tão simples carregar, né? Então, dá um auxílio aí para ele. Ele na igreja adventista, lá do Dr. Paulo Prata, ele diz que ele é o Severino. Então, ele faz tudo, né? Ele abre a igreja, mexe no som, canta... Tudo que precisar, passa lição. Então por isso que ele está aqui, porque ele passa a lição dos jovens também lá, tá tudo certo. Mas ele como ele disse, o Severino faz tudo, então tá aí. E outra, né? O cargo mais especial dele, né? Motorista da esposa, né? Que a esposa canta, né? Junto com a esposa do meu co-host aqui, a Grazi, né? A Liliane, eu só falei o nome certo? É isso mesmo. Então ele carrega ela, então ele é o motorista, então ele não atrasa, né? Então ele é o chofer, vamos dizer assim, da esposa, né? Sem mais delongas, obrigado meninos por aceitarem estar aqui mais uma vez aí participando do nosso Pod Cristão. Queria que você desse um oi pra galera, para que o pessoal conheça vocês. Se faltou alguma especialidade de vocês aí, vocês falam aí pro povo aí. Curiosidade. Olá, tudo bem? Eu sou Raí, sou igual os meninos falaram aqui, meio novato. Eu voltei aqui para o Paulo Prata tem pouco tempo, então ainda estou me estabilizando com a igreja, mas hoje estamos aqui para passar a mensagem de Deus. Boa noite a todos. É a segunda vez que eu venho aqui, né? A gente, que nem eles falaram, é Severino um pouquinho, faz um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas... a gente ajuda lá para a causa de Deus. Então, viemos aqui a convite e iremos aprender um pouquinho mais da é verdade. Deus. Não fiz a propaganda dos bolos da sua mulher. Faz aí, ó. A esposa dele faz bolos e vende na feira aqui em Barretos, aqui do Bom Jesus. Então, se você é de Barretos e está assistindo, vai na Feira do Bom Jesus e compre o bolo da Liliane. Aos domingos. Aos domingos. Se comer uma vez, não vai querer parar. É isso aí. Vamos lá. Agradecer novamente que os convidados por ter aceitado essa empreitada aí. Queria pedir pro Leandro fazer a nossa oração para já iniciar nossa lição aqui. Oremos. Querido Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos deste vida, saúde e mais uma oportunidade de estarmos aqui para podermos aprender um pouquinho mais sobre a Tua Palavra. Que o Espírito Santo esteja aqui junto de nós, nos dando sabedoria e entendimento. Abençoe a cada um aqui, derrame suas bênçãos sobre nós, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, se você ainda não pegou aí a sua lição dos jovens, com o nosso novo trimestre aí, adoração, corre lá, pega a sua lição, abre na lição 8, que a gente já vai começar nossa recapitulação da lição agora. Abre também sua Bíblia lá em Marcos 1, para você acompanhar, que é o nosso texto base que a gente vai usar aqui, que é dessa lição.
Aqui a gente tem a nossa tirinha aí para você que está em casa. Se porventura você não tem a lição, você pode pelo menos acompanhar um pouquinho do que é a lição vai abordar aqui. A gente tem aí o título A Vida de Jesus no Altar 1. Aí tem aqui um rapaz, né? Ele tá ali numa mesa e ele tá pensando: amanhã terei um dia cheio de atividades. Por isso, vou acordar mais cedo para Deus, para meus momentos com Deus. Ele pensando, né? Aí embaixo ali tem uma pergunta. Acho que é a pergunta aqui que vai. A pergunta ela é basicamente o contexto, eu diria, ali da lição por completo. Quais são as suas prioridades? Qual é a sua prioridade de vida? Então aqui a gente vai, ao longo aqui da lição, a gente vai entender um pouquinho mais sobre quais são as nossas prioridades e por que está mencionando aqui Jesus aqui no título. Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar aqui da tirinha, pode ficar à vontade. Sobre a tirinha aqui, o engraçado é que acontece muitas vezes com nós, né? A gente fala, nossa, amanhã meu dia vai ser daqueles, né? Mas muitas das vezes a gente não acorda cedo, a gente perde a hora, a gente dorme mais que a cama, né? O ditado fala aí, né? Então, assim, muitas vezes nós não demos prioridade para Deus, muitas vezes. Então, essa tirinha aqui mostra que, em primeiro lugar, a gente tem que colocar Deus, né? Então, assim, a gente tem que planejar, é o planejamento. E a gente viu na tirinha aqui que ele planejou. Falou, nossa, um dia antes, né? Eu vou ter que acordar um pouquinho mais cedo para mim buscar a Deus. Então, assim, que esse seja o nosso pensamento a cada dia, né? Exatamente. Alguém mais? Então, vamos para domingo. Vamos lá. Calhou bem, né, o que o Leandro nos disse sobre a lição, calhou bem na questão de domingo. Porque aqui deu até eu comecei a rir, porque na hora que eu comecei a estudar sobre domingo, entrou na parte de esportivo, né? E aí entrou no meu cotidiano, por conta de um ciclo de treinamento que eu estou fazendo, e acalhou muito bem, porque o título é Acordar Tarde ou Cedo. E aqui é o contexto da história, vocês vão entender, depois eu vou explicar. Mas o contexto da história conta aqui sobre um estudante, que ele estava na faculdade, no seu segundo ano ali da faculdade, e ele iria disputar um campeonato entre as turmas ali, e era sobre basquete. E aonde ele tinha aprendido nas ruas, ele tinha aprendido, mas não com a intensidade que seria os jogos ali dentro da faculdade, que várias pessoas de outros países com outras técnicas, né, para demonstração ali do basquete. Então o que ele fez? Ele chamou o amigo dele, o Jim, e falou, vamos acordar cedo para que nós possamos treinar, porque no dia a gente não tem o tempo para estar fazendo. Então eles concordaram em acordar às 5 horas da manhã, todos os dias, assim, para poder estar treinando. A primeira semana foi, segunda semana foi. A partir da terceira e da quarta semana, a lição conta que eles conheceram o botão da soneca, que é o que você clica da soneca. E um dia um amigo dele, o Jim, ligou para ele e falou, e aí, vamos treinar ou não? Ele falou, não vou treinar não, acordei aqui, mas não vou não. Aí ele voltou a dormir. Aí o amigo dele conheceu também o botão da soneca. E o que aconteceu? Eles não conseguiram mais acordar para estar fazendo o treinamento ali para aquela ocasião. E esse contexto ele entrou muito na minha parte do meu trabalho, porque eu tenho que treinar para um ciclo de corrida que eu irei fazer. E hora e meia eu acordo e fico, nossa, será que vai? Será que não vai? E a gente tem que ter muita disciplina para estar fazendo, mesmo os dias que a gente não dorme tão bem. Então a gente tem que estar sempre interligado. E a lição ela vai ensinar muitas coisas interessantes, que é, se eles queriam acordar cedo, o que eles deveriam estar fazendo? Dormindo mais cedo. Não consigo dormir tão cedo.
Teria que colocar numa rotina para que pudesse dar certo. Então, basicamente, a lição de domingo, elas nos reflete sobre essa questão desse contexto histórico. Então, assim, você acordar cedo vai te auxiliar a você estar melhorando a sua concentração. Porque você pode fazer até o teste. Você tem que trabalhar, vamos dar um exemplo, você vai trabalhar às 8. Se você acordar às 7h30 para ir trabalhar às 8, você vai continuar cansado do mesmo jeito que você acordar às 7 horas da manhã. O que vai contar com o seu descanso é o que você fez no dia anterior e o horário que você dormiu. Então, você tirar meia hora do seu sono da manhã para fazer a comunhão com Deus ali, dar uma meditação, fazer uma oração, entrar em contato com Deus ali, mesmo que seja 10, 15 minutos da sua preparação para poder estar trabalhando, não vai te afetar no seu cotidiano. E nós vamos aprender isso, né? Eu não vou descrever aqui sobre Marcos 1, que é um bom relato ali sobre a descrição de Cristo. Vou deixar para os meninos falar aqui, senão eu vou falar tudo aqui. Vai lá. Mas aí basicamente isso que vai falar aí domingo. Quem tem alguma coisa que acrescentar aqui de domingo? Não? Então, vamos para a segunda. Aqui na segunda começa dizendo assim: se tivesse que escolher apenas um capítulo para descrever quem é Jesus, Marcos 1 poderia ser a escolha perfeita. O Evangelho de Marcos é um livro de ritmo acelerado, que destaca o poder de Jesus sobre o pecado e as aflições humanas. E o primeiro capítulo transmite as 4 verdades essenciais sobre Cristo. Aqui vai estar falando, no primeiro lugar, de quando João Batista batizou Jesus. E isso, querendo ou não, Jesus, mesmo sem pecado nenhum, se batizou, João Batista batizou ele para deixar de exemplo para nós que isso era o certo a se fazer. Então, Jesus, mesmo sem pecado nenhum ali, ele fez aquilo para nos mostrar o que seria o certo a se fazer. Na segunda verdade, essa aqui eu vou ler porque eu acho melhor do que eu explicar. A segunda verdade que apresentamos em Marcos 1 é que Jesus tem o poder sobre Satanás e tudo o que prejudica os seres humanos. Ele venceu as tentações do inimigo no deserto, curou a sogra doente de Pedro e muitas outras pessoas. Expulsou demônios daqueles que estavam aflitos. A demonstração de poder de Jesus chamava a atenção de todos. A sua fama se espalhou. E as pessoas notaram que até mesmo os espíritos malignos os obedeciam. Aqui também, mesmo onde Jesus passava, ficava falado. Aquele homem que passava curando as pessoas, passava expulsando demônios. E isso, querendo ou não, ele acabou sendo muito mais conhecido e muitas pessoas seguiram mais a ele conforme ele ia passando pelas cidades. A terceira realidade que vemos nesse capítulo é o ministério de ensino e pregação de Jesus, de seu desejo de compartilhar o ministério com os outros. Jesus chegou a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, convidando seus ouvintes a se arrependerem e crerem das boas novas. Jesus, em todo lugar que ele passava, ele deixava a mensagem para que as pessoas se arrependessem dos pecados e abandonassem aquelas vidas pagãs que elas tinham. E sabemos que muitas pessoas não se arrependeram, mas muitas pessoas se arrependeram também. A quarta lição é que Jesus tinha uma fonte secreta de poder, tendo se levantado de madrugada quando ainda estava escuro. Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Essa parte aqui, na segunda, foi a parte que mais me toca, porque eu por exemplo, acordo cedo, porque eu levo minha mãe para trabalhar e depois vou para o meu trabalho. Isso, nos primeiros dias, acabou ficando pesado, porque, como não estava na rotina, nos primeiros dias acabou passando atropelado, de eu não acordar tão cedo para fazer minha meditação. Então, essa lição acaba falando comigo, porque se eu não me programar para acordar cedo e ter a minha meditação com Deus, vai acabar ficando como a história que o Jonas leu, que se passa de um dia, passa para o outro e depois vira uma rotina e você acaba esquecendo
de fazer o seu devocional. E eu acho que o que eu tinha para falar era mais ou menos isso. Aqui uma lenda que é a parte de segunda, lá embaixo aqui na lição, ela nos dá uma pergunta. E em cima do que o Raí falou, eu queria ler para a gente pensar aqui, talvez até se o tempo a gente não prolongar muito, a gente conseguir talvez dar um bate-papo maior. Como você acha que era para os discípulos testemunhar Jesus, desenvolver seu ministério? Então vamos tentar criar aqui um cenário. Vou tentar não falar da parte de terça do Leandro. Não fala, não. Porque é mais ou menos a parte de terça essa pergunta. Porque ali os discípulos eles estavam acostumados com uma rotina. Talvez ali um método ali, era algo cultural deles. A gente vai acordar, vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Jesus ele veio, dentre várias outras coisas que Jesus veio, vários outros motivos, um deles era mostrar que, vocês precisam ter esse primeiro contato cedo com Deus. Essa comunhão do dia. Então vocês precisam, igual a tirinha mostrou isso, a parte de domingo mostrou isso, e segunda não vai ser diferente, porque tá tudo interligado. Você precisa se programar, você precisa se planejar. Não é só, o próprio Raí acabou de falar, você não pode acordar desesperado, nossa, eu tô atrasado e não sei o quê. Não, precisa de um planejamento, precisa de uma organização, não é. Deus não gosta de coisas mal feitas. Deus não gosta que a gente faça coisas só por fazer. Ele quer que a gente se entregue, que a gente goste mesmo do que a gente esteja fazendo. Não só uma coisa, preciso ler a lição, preciso ler a Bíblia. Se for assim é meio, talvez, mais extremo. Não leia. Então, só, pelo menos não saia de casa. Vai ser em vão, né? Vai ser em vão. Pelo menos não saia de casa sem orar. Só vai ler. Só vai ler, você não vai entender. Pelo menos o mais importante, não saia de casa pelo menos sem orar. Se você não quer fazer ali a sua meditação, lendo sua Bíblia, lendo sua lição, pelo menos ora. O mínimo do mínimo. Você deveria fazer essa meditação, essa comunhão diária? Com certeza. É importante para nós. Diversos estudos aí mostram que quando você tem esse momento espiritual, o seu cérebro entende que é bom para você. E libera ali sensações, agora esqueci a palavra, sensações de prazer para você, fazendo com que você se sinta bem. Então, diversos estudos, a gente não, a ciência ao longo do tempo, ela veio, testifica o que a Bíblia já fala pra gente, que a gente já aprende ali da Bíblia. Então, eu acho que, só para enfatizar mais do que o Raí falou aí, é ter essa vida diária ali, realmente, no primeiro período ali, logo quando você acorda. A gente viu isso na lição passada. Se você ainda não viu, veja aí depois desse vídeo, que você vai entender um pouquinho mais. A gente precisa do primeiro momento, quando a gente acorda com Deus, para a gente entregar o nosso dia para Ele. E chegando em casa, depois de um dia, dependendo do seu dia, cansativo, exaustivo, enfim, você precisa entregar de volta e agradecendo. Obrigado pela proteção, algo assim. Entregar de novo agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele te concedeu à noite. Então, isso aqui é mais ou menos o que a gente também falou um pouquinho na lição passada. Se deixar, eu vou falar muito. Vamos aqui para a nossa terça-feira. Vamos lá. Não, mas só um gancho dessa parte de segunda-feira aqui. O que Jesus deixa para nós é o quê? O exemplo. Tanto para nós, como para os discípulos, né? Ele quis mostrar para os discípulos que ele dependia
do Pai pro dia dele ser bom. Então, então ali, Jesus, ele buscava um lugar onde ele estava, né? Ele saía num lugar silencioso para poder buscar o Pai. Então, isso é o exemplo que ele mostrou para os discípulos, é o que mais a gente tem que tirar dessa lição aí, né? E já partindo para terça-feira aqui, vem como título aqui, Antes do Amanhecer. Só vou ler a primeira aqui, ó. Será que é de admirar que ele se levantasse de madrugada para passar um tempo com o Pai? Aqui, Jesus está falando que Jesus ele estava na casa de Simão Pedro, né? Aí quando todo mundo estava ali dormindo, o que Jesus fez? Ele acordou pela madrugada, bem quietinho, para ninguém ouvir ele saindo, e ele foi aonde? Buscar o Pai. Ele saiu e foi buscar o Pai. Então assim, quando os discípulos acordaram ali, eles falaram, nossa, cadê Jesus? Ficaram ali desesperados, né? Nossa, onde que Jesus está? Não, vamos atrás dele, né? Então o que eles foram fazer? Foram atrás de Jesus, né? Aí aqui, deixa eu ver aqui. Tá, Jesus, ele quebrou, naquela época tinha um costume, né, que a pessoa que estava na casa de alguém não poderia sair sem o quê? Sem avisar. Não, sem a outra pessoa acordar, sem a outra pessoa acordar, na verdade. O anfitrião acordar. Exatamente, sem o anfitrião acordar. E aí Jesus quebrou esse costume, né? Então assim, aqui fala que quando o encontraram, todos, né, eles falaram, todos estão à sua procura, Jesus. Aí o engraçado é o que ele falou aqui, ó. Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, e a fim de que eu pregue ali. Ou seja, eles acharam que eles iriam naquela cidade mesmo testemunhar novamente, porque eles já tinham testemunhado ali, né, no dia anterior, né? E aí o que aconteceu? Jesus falou, não, nós não vamos ficar aqui, vamos partir para outro lugar. Então por que Jesus mudou? Qual foi a diferença ali? Ele orou ao Pai, e o Pai falou, aqui vocês já fizeram, né? Parte para outro lugar, né? Então assim, o finalzinho aqui fala assim, ó, Jesus expressou os efeitos do tempo dedicado a Deus no início da manhã. É nesse momento que começamos o dia com Deus e entregamos o plano a Ele. Então assim, o que nós podemos tirar de tudo isso? Precisamos planejar, precisamos buscar a Deus em primeiro lugar, né? Assim, se nós não buscamos a Deus, o nosso dia vai ser diferente. Vai ser muito mais difícil o dia, muito, né? Mais difícil, né? Então assim, se a gente não busca, eu falo por experiência própria, quanto tempo, né, eu fazia errado. Eu acordava, nem buscava Deus, só falava, Deus, obrigado pela noite, e já ia trabalhar. Então assim, vamos buscar a Deus, o seu dia vai ser melhor, né? Então assim, que isso sirva de lição para todos nós, porque assim, o nosso dia com Deus em primeiro lugar, nosso dia vai ser muito melhor. Aqui eu queria ler outra pergunta que a Alessandra colocou aqui, só para a gente dessa vez só refletir, você que está em casa também ficar aí pensando o que é. Por que Jesus deu tanta prioridade ao tempo a sós com seu Pai? Podemos partir para quarta-feira. Vamos lá. Quarta-feira nos remete muitas perguntas. A quarta-feira dessa semana, ela nos faz muitas perguntas. E eu queria colocar aqui para você, eu peguei um gancho ali do Leandro, que ele está falando sobre a questão de a gente ter a comunhão ali, inicialmente com Deus,
desde nossas primeiras horas. E como você fazia de uma forma e como eu também já fiz de alguma forma. Por isso que eu contextualizei no início sobre a questão de horário, de você acordar meia hora mais cedo ou meia hora mais tarde, não vai fazer diferença em questão do seu cansaço, porque se você não dormiu bem ou se você não teve um descanso antes do horário necessário, que é para você ter um período de descanso ali para você realmente acordar melhor, não vai adiantar, você vai estar cansado, vai ficar com sono do mesmo jeito no seu dia, porque você não teve ali ou não dormiu o tempo que seria necessário. Então o que acontece? Vou colocar aqui, se eu estiver errado, o Leandro pode me corrigir, mas ali ela faz bolos, vários bolos. Então ela tem que ter um quê? Uma rotina. E ela tem que ter uma dedicação. Possivelmente ela está trabalhando em outro lugar, não está? Ela tem um outro trabalho. Então ela chega para poder fazer a produção para vender no final de semana. E como nós somos guardadores do sábado, ela descansa aos sábados. Então ela tem ali de domingo até sexta, ali até antes das 6 horas, para a preparação dos bolos. Não, mas na verdade, né, é mais cansativo ainda. Porque assim, durante a semana, nós não fazemos os bolos para o domingo. A gente espera o sol esconder, né? Então a gente começa os bolos à noite. No sábado à noite. No sábado à noite. Então no sábado à noite, gente, ó, não me chamem para social, porque eu não tenho mais tempo. Então assim, a gente fica até 11 horas, meia-noite fabricando aí, para no domingo, 5 horas da manhã, a gente está levantando para ir para... Então assim, virou rotina, mas a gente planejou. Interessante por quê? Porque a rotina é cansativa. Bastante não é uma cansativa. rotina tão simples de fazer. Até porque é uma produção grande. Querendo ou não, é uma produção grande. Então, a dedicação que eles têm. E nós estudamos nas nossas lições anteriores sobre questão de prioridade. Então, você colocou como prioridade. Desculpa. Colocou como prioridade para estar fazendo. Respira, calma. A voz está falhando. Mas vamos lá. Então colocou como prioridade para fazer os bolos. Então você vai colocar como prioridade falar com Deus. Então eu coloquei como prioridade para mim fazer o meu devocional. Eu comprei um devocional e falei, eu preciso ler esse devocional. Que horário que eu vou ler esse devocional? Na hora que eu acordar. Que é a hora que eu me preparo para poder estar indo trabalhar ou para estar indo fazer um treino meu. Então eu falei, vou ter que fazer. É difícil? No começo porque você tem que acordar mais cedo para fazer uma preparação toda, porque não é só ler. Se for só para ler, você vai lá, olha lá e fala assim, isso aqui tá tal, beleza, tchau. Você tem que estudar para você entender. Tem que entender o que tá falando. Para você entender o que está acontecendo. Então a pergunta é simples aqui, ó. Você tem algum obstáculo para acordar cedo a fim de se encontrar com Deus? Qual? Aí eu posso colocar um que é o mais difícil para mim, que é dormir mais cedo. Então esse é um obstáculo que eu tenho. Então eu falo, nossa, vou dormir mais cedo, hoje eu vou dormir mais cedo. Aí quando você pensa que vai dormir mais cedo, daqui a pouco o irmão liga. Acontece. Aí, para não falar nada que você precisa resolver hoje, mas tá ali. Ou também porque às vezes eu estou trabalhando, eu trabalho até mais tarde. Eu saio cheio do trabalho presencial, entro na minha casa, começo a mexer nas coisas que eu tenho que organizar nas planilhas e acabo passando o horário, na hora que eu vou ver, já é quase 11 horas, quase 11h30, já tem que estar deitando. Então, assim, é um obstáculo que eu tenho, mas isso não está me impedindo ainda de acordar cedo e fazer o meu devocional. Mas, consequentemente, um dia isso pode acontecer, porque que eu estou levando uma vida de não ter o descanso. E isso vai me afetar lá na frente. Então eu preciso melhorar e eu estou tentando melhorar. E isso já tem sido uma parte recorrente da minha vida para que isso aconteça. E se você for analisar, eu também passo por isso também. Eu não consigo, posso estar cansado que for, eu não consigo dormir cedo. Não consigo. O mais cedo que eu durmo é 11 horas, 11h30, o mais cedo. Acostuma, né? O corpo acostuma. Exatamente. Mas assim, mesmo assim, eu coloco... Se eu sei que eu dormi tarde, eu coloco o despertador ali, né? Mas eu não deixo na sonequinha ali, não. Eu não... Não vai fazer igual finalização. Apertar a soneca ali. Um minutinho. Porque assim, o corpo,
ele pede um pouquinho mais de cama, porque você dormiu tarde, né? Então assim, mas por mais que o corpo pede, a gente tem que persistir, né? Então ali eu sei que eu tenho, por exemplo, 20, 30 minutos para mim estudar a lição, né? Aí o que eu faço? Eu coloco, meia hora antes do normal, né? E coloco uns 5 minutinhos depois da sonequinha ali, mas eu acordo. Então a gente tem que persistir, porque não é fácil não. Muito bem. Então, planejando tudo o que nós estamos testemunhando aqui para vocês, que nosso cotidiano, eu, o Jonas e o Leandro explicou também sobre o cotidiano dele, que não é questão simples, não é tão fácil a gente estar fazendo isso. E quais são os meios para que a gente possa conseguir? A leitura da Bíblia. Então, nós construímos esse podcast aqui, eu e os meninos, né, eu, o Wellington, o Felipe, o Vitor, nós nos reunimos e falamos, vamos montar um podcast. Por quê? Esse podcast ele está nos auxiliando, porque nós estávamos com dificuldades da leitura da Bíblia e da leitura da lição. E quanto que nós estamos aprendendo todas as vezes que nós sentamos aqui, nós fazemos a nossa apresentação aqui do podcast, somos leigos. Eu, Wellington aqui, que hoje nós dirigimos. Eu particularmente sou bem leigo, tá, gente? Nós somos leigos em relação às escrituras. Nós estamos aprendendo a todos os dias. Todas as vezes que a gente vem fazer uma apresentação da lição, nós estamos aprendendo. E como que nós conseguimos isso? Através da nossa dedicação e prioridade. Nós temos a prioridade de estarmos gravando o podcast. Nós convidamos outras pessoas para estarem presentes aqui, porque é uma experiência legal, porque eu tenho uma opinião, o Elton tem uma, o Leandro tem outra, o Raí tem outra, e nós quatro, nós conseguimos interagir com vocês, e vocês podem ter a opinião de vocês também, que isso é muito interessante, isso é muito legal também, que pode nos agregar também, e nós podemos aprender com vocês. Então, vocês que estão em casa, nós aprendemos com vocês também. Então, assim, como que conseguiu isso? Leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia, ela ensina. Nós estamos acabando de ler que Jesus ele foi o exemplo de ser o madrugador. Famosa palavra, o madrugador. Por quê? Porque ele acordava antes de todos para fazer a oração, para dar o início ao cotidiano que ele iria ter naquele dia. Como que seria o dia dele. Então, qual que é a nossa palavra hoje? A nossa palavra não poderia ser menos do que comunhão. Quando nós ouvimos a palavra comunhão na nossa rede semântica, o que nós entendemos? Quero ouvir de vocês, nossos convidados. Quando vocês ouvem a palavra comunhão, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser até uma escrita que vocês viram em algum lugar. Vamos começar. Comunhão é a gente, né, procurar em Deus, né, confiar, como que eu posso dizer? Entregar para Ele os nossos problemas ali, a gente entregar totalmente a Ele as nossas dificuldades, né, os nossos anseios, nossas preocupações. Então, assim, comunhão é a gente estar ligado a Ele e, consequentemente, pedir para Ele nos ajudar, nos dar entendimento em tudo que a gente precisa fazer. Então, eu acho que comunhão pode ser isso aí. Vai lá, Raí. Sim, eu também acho que comunhão seria você estar ligado, mas, tipo assim, ser o melhor amigo. Ter como seu melhor amigo, porque você conta as suas coisas, conta aquilo que aconteceu no seu dia, conta o que aconteceu de ruim, de mal, conta o que aconteceu de bom também. Ter como o melhor amigo. A gente sempre vê, não, essa pessoa aqui é meu melhor amigo, mas por que nós não podemos ter Jesus como nosso melhor amigo? Ter Ele como um primeiro lugar em nossa mente e em nosso coração. Eu acho que é uma palavra que sempre, qualquer coisa que você falar, sempre vai se repetir, mas eu colocaria ali íntimo. É uma relação íntima. Você tem que ter ali. A gente está colocando aqui no cenário espiritual e tal, né? Mas é um íntimo. Você tem que ter ali com Deus. Confiança, né? Confiança. Exatamente. Também. Eu coloquei aqui como comunhão a gente se reunir. Nada como se reunir para que a gente possa ter uma comunhão. E a gente está descrevendo aqui a questão do nosso pod, né, que é convidar pessoas para que a gente possa se reunir
para falar da palavra de Deus. Então devemos que convidar Jesus, nós né? estamos convidando, né, as pessoas, e todas nós oramos antes de iniciar o nosso pod cristão. Nós estamos convidando Deus para participar da nossa interação aqui. Então, qualquer palavras bonitas que vocês ouvirem, tenho certeza que é Jesus falando. Amém. Amém. Através de nós, porque às vezes nós lembramos de situações e coisas que o Espírito Santo nos orienta. Então, a lição é para isso. Então, a comunhão tem a ver também com nós se reunirmos. Então, nós se reunimos tem a ver com questão de comunhão. Isso aí. Vamos para domingo com os convidados. Domingo já passou. Quinta-feira com os convidados. Pode começar aí, sem briga. Ó, aqui em 2 Coríntios 5,18, está falando aqui, como seguidores de Cristo, também recebemos de Deus um chamado que exige tudo de nós, né? Então aqui Jesus, ele nos chamou, ele nos chama a todo momento, né? Então assim, é por isso que comunhão tá ligado a quê? A Jesus. Devemos ter comunhão com ele, devemos convidar ele, né? Aí continua aqui falando aqui, ó, para cumprir esse ministério sagrado que Deus nos confiou, devemos nos oferecer a ele inteira e continuamente. Ou seja, temos que nos entregar totalmente a Deus, né? Então assim, não adianta a gente falar assim, eu vou dedicar só uma parte de mim para Deus, outra parte, né, para outra coisa mais importante para mim ali. Então assim, não, Jesus ele quer nós por completo, então a gente tem que dedicar totalmente a ele. Não seria adiantar fazer só meia boca, digamos assim, né? Já puxando aqui para essa perguntinha que tem aqui embaixo, ó. Quando escolhemos levantar cedo para buscar a Deus, estamos dizendo a nós mesmos que o tempo com Ele é mais importante do que dormir até mais tarde. Isso, vamos supor, se você acorda mais cedo, sua mente já entendeu que aquilo é muito importante para você. Nos primeiros dias, como o Jonas falou, que ele tem algumas dificuldades para fazer as coisas da rotina dele, isso depois de algum tempo acaba virando normal. Então você fazendo a sua meditação todo dia acaba virando a sua rotina e não ficando tão pesado no delongo dos dias, no cansaço. E assim, não é fácil, viu, gente? Não é fácil você acordar mais cedo do que você está acostumado, não é fácil mesmo. É bem difícil. Bem difícil, mas assim, eu tiro por experiência própria, o nosso dia fica melhor, certo? Quando a gente acorda mais cedo e busca em primeiro lugar a Deus, né, eu falo porque lá em casa, lá a nossa vida espiritual mudou muito depois que a gente começou a buscar corretamente, em primeiro lugar realmente, né? E assim, a gente precisa buscar cedo e de tarde também. De tarde, de noite, quando você chega na sua casa, é o que o Wellington falou aquela hora também. Então assim, a gente precisa dedicar totalmente a Deus. Quando nós estamos num trabalho, a gente tem que estar em oração com Deus. Não é somente, Deus, me dá um ótimo dia quando a gente sai de casa lá. E esquecer de Deus o restante do dia. Você pode, vamos supor, enquanto você trabalha, está orando na tua mente, entendeu? Não precisa você orar só de manhã e de noite quando você chega. Pode continuar orando durante o dia. Exatamente. Então, assim, aqui está falando que Jesus, ele é o nosso espelho, né? A gente tem que se espelhar em Jesus, né? Então, assim, essa lição, para mim, assim, tá sendo maravilhosa, porque assim, tá nos ensinando muito, mas muito mesmo, né? E se a gente não faz isso, daqui para frente a gente precisa fazer, né? Porque assim, Jesus, ele deu o exemplo para nós. Ele deu exemplo, né? Então a gente precisa realmente fazer o que Jesus pediu pra gente fazer inteiramente. Acabou? Finalizou? Só queria fazer uma leitura aqui que a lição colocou aqui, que eu acho que vai
contribuir mais com o que eles falaram. Consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso sua primeira atividade e ore. Toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos a teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus. E ele será cada vez mais e ela será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo. Então, foi, né, só para uma contribuição um pouco maior aí do que os meninos falaram aí. Partindo aqui para o nosso último dia, aqui a gente tem o título na sexta, Ocupados Demais para Deus. A gente já falou, né, um pouquinho aqui, basicamente aqui da parte sexta, mas só para dar uma introdução assim, aqui para a gente finalizar também aqui nossa lição de hoje. Aqui a gente tá falando muito ali de que a gente sai de casa, às vezes não faz a nossa meditação, não lê a Bíblia, não lê a lição, não faz o culto matinal ali em família. E aqui a lição ela coloca que a gente, por decorrência do pecado, a gente fica tão ligado às coisas do mundo. Nossa, meu trabalho, eu preciso chegar mais cedo no trabalho, eu tenho um monte de coisa para fazer no trabalho, isso e aquilo. Nossa, eu preciso ter dinheiro para comprar alguma coisa para casa, coisas do nosso cotidiano, que a gente, às vezes a gente mesmo que acaba criando essas situações, e a gente vai criando essa angústia, isso dentro da gente mesmo. Mas se a gente parar e analisar, se você está tão preocupado assim, então devia ser ao contrário. Porque se você tivesse numa vida plena ali com Deus, a sua comunhão diária, Deus iria te acalmar se você deixasse. É uma troca, é uma via de mão dupla. Se você entrega os seus problemas, as suas... Não só os seus problemas, mas as coisas boas, agradecendo também ao Pai. Obrigado, Deus, pelo emprego que o Senhor me deste. Obrigado por me dar a vida, por não ter me tirado a vida hoje. Obrigado pela saúde que o Senhor me concede. Se a gente for mais grato, entregar mais as coisas a Deus, Deus vai nos encher de bênção. É uma troca, uma via de mão dupla. Aí a gente nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu não estou conseguindo me organizar. Isso, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ler a lição. São mecanismos que a gente mesmo cria. Coisa que a gente mesmo, desculpa que a gente mesmo dá. Não estou falando, eu estou falando de mim mesmo. Muitos momentos, ali acorda, na correria ou a velha preguiça. Ai, poxa, eu não tô tão afim de ler a Bíblia. Eu vou deixar para estudar à noite. Vou deixar para mais tarde. Vou estudar em outro momento. O Will já tá aí, deixar para estudar à noite, porque se de dia, que você acabou de acordar, já tá cansado, de noite, então, nossa, é muito Então, pior. a gente vai criando essas desculpas, aí cai na rotina. Os meninos falaram. Gente, é simples. O ser humano, ele se adapta muito rápido a qualquer coisa. O ser humano, ele se adapta a algo novo, uma média de 15 dias. Então, um hábito que, vamos supor, você não tem um hábito de correr. Você nunca correu. Você vai começar a correr. Para você o seu corpo se acostumar, você tem que persistir por 15 dias. Depois de 15 dias, vai virar um hábito seu. É um hábito. Talvez você não vai, vamos supor, você não vai manter a constância de correr todo dia. Mas pelo menos 2, 3 vezes no dia, na semana você tem que correr. Porque virou um hábito seu. Se a gente coloca isso pro estudar a Bíblia, estudar a lição,
ter ali a comunhão diária com Deus, a gente insistir mesmo por pelo menos 15 dias, depois vira um hábito. Depois é algo leve, não é algo pesado, algo que a gente está fazendo por obrigação. E a gente fica nessa paranoia, nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Aquela lição ela colocou. Imagina Jesus, quando ele estava aqui na terra. Gente, imagina uma coisa. Você sair de uma cidade, vamos aqui o nosso contexto aqui para Barretos. Se você não é daqui de Barretos e não conhece a região, me desculpa, não sei onde você mora. Eu vou falar da onde eu moro. Vamos colocar aqui. A gente sai daqui de Barretos. A gente não tem meio de transporte. Não tem carro, não tem moto, não tem bicicleta, não tem charrete, não tem nada. A gente só tem as duas pernas e a vontade de ir para algum lugar. A barraca é um sonho. É bem isso. Você precisa ir... Vamos colocar... Vamos pôr pertinho, Colina. A gente precisa ir para Colina... Não, para Olímpia. A gente precisa ir para Olímpia. 45 quilômetros. A gente precisa ir para Olímpia. Você, que às vezes tem carro, tem moto, se você já foi aqui para Olímpia, você sabe. Rapidinho, 40 minutinhos, 1 hora no máximo, você já está em Olímpia. Aí pensa só. Você andar 40 quilômetros, você chega numa cidade, atende ali as pessoas, dorme. No outro dia você vai andar mais 40 quilômetros para atender outras pessoas, ali atender os enfermos, curar as pessoas, pregar, vai dormir e no outro dia você vai fazer a mesma coisa. Só que o detalhe maior de tudo isso, todo dia cedo, Jesus buscava o Pai. E muito mais cedo ele acordava para buscar. Isso que vamos fazer, os discípulos ficavam dormindo, ele acordava mais cedo para ir buscar o Pai. Então vamos lá. Chutando baixo, bem baixo. Por semana, talvez ele andava ali uns 400 quilômetros a pé. E sem reclamar. Sem reclamar. Esse é o detalhe. Ele não estava preocupado do quanto que ele ia ter que andar. Ele não estava preocupado com quanta gente que ele ia ter que falar, com o que ele ia ter que pregar. Porque no dia cedo, ele já tinha entregado para o Pai. Mas sabe por que ele dava conta e não reclamava? Pela comunhão dele com o Pai. Ele pedia para o Pai isso. Pedia, me dê forças. Então, todo dia cedo, ele pedia orientação. Aqui na lição a gente citou isso, que ele acordou antes de todos os discípulos, foi para o altar de adoração que ele tinha com o Pai, que ele fez para ter uma adoração com o Pai, genuína, orou e Deus, Pai, deu a orientação para ele, você não precisa mais ficar aqui, vai para outra cidade. Então, todo dia cedo, Deus dava orientação para Jesus. Isso tudo, vamos supor, sem lugar para dormir, sem dinheiro, sem nada. Só ir. Aqui a gente vai para algum lugar, às vezes precisa ali de alguma coisa, sempre tem um dinheiro outro, mas a pessoa ir só exatamente pela comunhão, sem dinheiro, sem ter onde ficar, só indo por Deus mesmo. Então aqui a gente vê essa disciplência, né? Uma pessoa disciplinada. A gente tem a gente que reclama que o trabalho tá ruim, reclama das coisas que não tá dando certo, reclama disso, reclama daquilo, sai de casa sem buscar o Pai e ainda quer que as coisas dê certo. A gente fica, a gente fala, nossa Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Mas você não tá fazendo nem a sua parte. É igual eu falei antes, é uma via de mão dupla. Se você entrega os seus problemas, se você entrega as coisas boas também da sua vida para Deus, Deus vai te encher de bênção. É simples, é lógico. Se você faz a sua parte, Deus faz a dele. É simples. Então, aqui eu acho que, contextualizando aqui, para a gente também já encerrar a nossa parte aqui da lição, sexta basicamente vem dizendo, seja disciplinado, seja organizado. Se você acordar,
A gente deu o Jonas, o Leandro, diversas citações. Se você tem a dificuldade de acordar tarde, Acordar cedo. acordar cedo Acordar tarde é e fácil. dormir tarde, você precisa ver a sua realidade. Você precisa saber. Nossa, eu tenho muita dificuldade de acordar muito cedo. Tá, mas qual que é o tão cedo aí? O seu cedo é 4 horas da manhã? 5 horas da manhã? Então, estude, analise, se planeje, mas não deixe de fazer a sua comunhão diária. Isso é muito importante para a sua vida e para a vida da sua família também. Isso é um reflexo. Se a sua família ali está tendo muito problema, às vezes é porque vocês, como família, vocês não estão tendo um tempo sagrado, uma comunhão ali diária em família também, que é importante. Então, acho que o que eu deixaria é: se planeje, é importante, e a gente precisa a cada dia ter esses detalhes melhores para a gente ter uma vida melhor. Queria que os convidados aqui dessem uma palhinha, uma última mensagem para a gente já encerrar aqui a lição. De sexta, ou do que achou da lição de forma geral. Falando um pouquinho, né, só para finalizar mesmo, muitas vezes quando nós acordamos, vamos colocar final de semana aí, vamos colocar um domingo, muitas das vezes nós nos preocupamos com outras pessoas. Às vezes a gente sai, na sexta-feira até fala uma parte aqui, que a gente sai para ajudar os outros, os perdidos, mas muitas das vezes a gente sai para salvar eles, esquecemos de nós, né? Então, assim, não adianta a gente querer salvar os perdidos se a gente não estudar, não buscar, não ter essa comunhão com Deus. Então, assim, a gente precisa realmente buscar Deus em primeiro lugar. Aí sim, nós podemos sair e ajudar as pessoas. Então, assim, vale a pena a gente acordar cedo, por experiência própria, certo? Então, assim, vale a pena. Deus, ele tem abençoado a minha vida, da minha esposa, a nossa casa. Deus tem abençoado muito. Então, assim, isso só melhora a nossa comunhão com Ele. Então, vamos planejar porque vale muito a pena. Essa lição, nossa, ela tocou realmente muito, muito comigo mesmo. Porque é basicamente para mim, eu acordar cedo. Eu trabalho de domingo a sexta e o único dia que eu folgo é o sábado, é claro. E, tipo, querendo ou não, fica meio maçante, porque depois do trabalho eu vou pro curso, eu curso à noite. E o dormir tarde e acordar cedo, para mim, vem sendo uma rotina bem maçante. Só que se não tiver a comunhão com Deus no começo do dia, tudo desanda. Nada dá certo. Então, quando você faz aquilo no começo do dia, o seu dia, querendo ou não, você pode não ter dormido tão bem, mas o seu dia já vai mais leve. Ele não vai ficar tão pesado. Muito bem, a minha participação em relação à lição me fez relembrar uma situação. Não sei se vocês já tiveram experiência, né? Nós, desbravadores, já fui desbravador também. Diz que desbravador uma vez sempre, né? Já fui desbravador, e quando nós acampávamos e a gente acordava de madrugada para fazer alguma coisa, ou uma meditação, a gente escutava o quê? O que a gente escutava? Só os passarinhos, né? E dependendo da hora, nem os passarinhos, só os bichinhos fazendo o grilo, os barulhinhos, né? Os sapinhos, né, da vida aí. Mas o que eu queria dizer para vocês? O porquê, né, de tão cedo você buscar a Deus? É o momento de silêncio. É o momento que a cidade está em silêncio. Quando nós estamos bem acordar bem cedo, eu acordo bem cedo, né, para fazer minhas atividades. Quando eu acordo, você consegue escutar a moto a quase 5 km de distância. Você escuta uma moto passar, um carro passar. Porque não tem nada. Porque não tem nenhum barulho acontecendo. E quando você vai estudar, nós que já fomos universitários, ou até o Caio, quer dizer,
o Raí, que tá fazendo... Nós tá ruim hoje. O Raí que tá fazendo o curso, ele sente a dificuldade, porque ele vai estudar, um monte de gente conversando, ou o barulho da rua atrapalhando para quem está fazendo o curso à noite. E para estudar é mais difícil quando você tem um barulho. Eu tenho problema em relação a isso. Quando pessoas começam a me falar comigo, começam a me atrapalhar, eu perco o raciocínio. Se passa alguma coisa, carro de som, essas coisas, você vai perdendo o raciocínio. E no período da manhã, quando você vai fazer na sua primeira hora, é bem provável que não vai ter ninguém te atrapalhando. E aí você consegue ter uma comunhão. Mas o que eu queria deixar é que a gente enfatizou muitas situações. Então Cristo ele teve comunhão. Só que isso preveniu ele de ele não ter angústia? Não. Isso preveniu que ele não tivesse lutas? Não. Isso preveniu que o inimigo não tentasse derrubar ele a todo instante, a todo momento? Não. Até porque Marcos nos descreve muito bem que quando Jesus ele foi ali batizado por João Batista, ele passou o quê? Ele foi para o deserto, onde ficou 40 dias, 40 noites, Muitas provações. sem comer ali, e ele passou por várias tentações para poder ali ter uma identificação mais com Deus ali. E se ele não tivesse uma comunhão com Deus a todo instante, em 40 dias, gente, 40 dias sem comer e 40 noites, nós não conseguimos ficar um dia. Então 40 dias é muita coisa. Então assim, ele passou pela essa provação. Então ele veio demonstrar como nós deveríamos fazer. Então acordar de madrugada para fazer a meditação dele ali com Deus, ele estava demonstrando para os discípulos como que iria funcionar. E ao mesmo tempo ele ensina nós hoje como vai funcionar. Isso não vai nos prevenir de nós não termos problemas, não vai prevenir que a gente não tenha angústia, que a gente não tenha dor, que a gente não tenha choro no nosso dia, porque pode ser que o dia seja tão exaustivo que a gente às vezes tem que chorar, mas se a gente chorar nos braços de Deus, nós estaremos sempre consolados. Então isso não quer dizer que a gente não vai ter essas dificuldades. A única situação que vai acontecer é que você terá um conforto por saber que Deus está cuidando de você mesmo nas aflições. Então eu gosto muito de Salmos 23, eu vou ler só o versículo 1, vou falar só o versículo 1 para vocês, que é o Senhor meu pastor e nada me faltará. E se Ele é o nosso pastor e Ele sempre irá cuidar da gente. Então se nós buscarmos Ele todos os dias, nós teremos um dia melhor? Com certeza. Mas pode ser que o nosso dia ainda seja ruim por questão do pecado que nós temos no nosso mundo? Sim, mas poderia ser pior se nós não estivéssemos com Ele. E quando nós estamos com Ele, nós podemos chegar em casa e falar: Senhor, obrigado. Hoje foi difícil, mas o Senhor cuidou de cada detalhe e de cada momento da nossa vida. Então quero deixar essa mensagem para vocês. Vamos tentar, vamos lutar, vamos batalhar. Não é fácil. É igual você ter uma rotina de exercício, não é fácil. Você precisa começar com alguns dias, até você ir se adaptando e melhorando a cada dia. Então comece 2 dias aí, faça a comunhão com Deus 2 dias, depois você coloca para 3 dias e assim sucessivamente, até que se torne 1 semana, 2 semanas, até que se torne uma rotina e você comece a fazer o quê? Pregar o Evangelho, que nós somos feitos para isso, para pregar o Evangelho. Amém. Queria pedir pro Raí fazer a nossa oração. Raí, gente, Raí. Fazer a nossa oração final. Oremos. Pai querido Senhor, muito obrigado, Senhor, aqui por essa recapitulação da lição, para que o Senhor nos ajude a nos programar, Senhor, mas que nessa programação o Senhor esteja em primeiro lugar em nossa vida. Amém. Abençoe para que essa lição esteja em nosso coração e encontre morada fértil, Senhor. Abençoe aqui a todos nós que estamos aqui e aqueles que estão assistindo também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você que ficou aí até o final. Se você gostou, peço novamente para você curtir, compartilhar, ajuda bastante o nosso canal e também a divulgação aí do Evangelho para o máximo de pessoas possíveis. Se você gostou da lição de hoje, eu tenho um convite especial para você para a próxima lição. Essa lição é a vida de Jesus no altar 1. Então se tem 1, tem 2, né, gente? Então semana que vem a nossa lição 9, a vida de Jesus no altar 2. Então, tem um convite especial para você estar aqui conosco semana que vem. Até mais. Tchau. Valeu, meu povo.